Tá aí, portanto, feito o registro. Foi desmonte, né, do Brasil, hein? Em tudo, cara. Os caras conseguiram Temer e Bolsonaro, conseguiram Moro, Lava Jato, que os caras conseguiram destruir. Não é fácil. E sob o mando de quem, né? Sob o mando de quem, para a gente já fazer o link aqui e entrar Eletrobras. Fazer o link para já entrar para a próxima pauta, né, Celso? Quem é que está por trás tanto de Fernando Henrique, como do golpista Temer, como do Bolsonaro e do bolsonarismo? Da onde vem o financiamento dessa gente? Da onde vem as ordens que essa gente cumpre? Vem lá do norte, né, Celso? Já para trazer a próxima pauta aqui, vamos ingressar no... Mas não é do norte do Brasil, né, Portinho? Não, do norte, do hemisfério norte, né? Do hemisfério norte, Atlântico Norte, né? Lá do Atlântico Norte, dos States, né? Do famoso States of America. Operação né? Condor, Lava Jato, tudo patrocinado por eles. Tudo que tem de ruim, não só no Brasil, mas no mundo, vem de lá. Impressionante, né, cara? Eu quero aproveitar o professor Rames aqui para tratar mais especificamente de duas pautas, a gente pode até dividir, né? A primeira, eu até preparei um vídeo aqui para a gente assistir e entrar nessa primeira pauta, que eu acho que a segunda vem depois, né? A segunda pauta é a questão do Oriente Médio, né? Que tem muita gente que até deixou de falar, já está meio que caindo no esquecimento. Bom, África não se fala, né? Há anos, né? Isso aí, a África é o tradicional esquecimento, né? Nós falamos, né, Céu? Semana passada falamos de Senegal e hoje vamos falar também na sequência aí, vamos achar alguma coisa para falar de África, né? Tem muita coisa. Tem um vídeo bom do Sahel que a gente pode repercutir depois, a Brasil de fato. Tem que tu viu como vão tudo, até o Ibrahim Traoré vai estar lá em Moscou, cara? Vai estar todo mundo lá, vai estar Legene, Farinazo, Lula, Xi Jinping, vai ser uma festa magistral, né? Mas então, assim, quero trazer essas duas pautas aí para o Rames, o Oriente Médio, a questão palestina, né? Mas e a questão do Trump, né? A questão do Trump, da guerra comercial com a China. Consegue, né? Ele consegue ficar no holofote, né, cara? Ele faz tem que falar. Aparecer, né? Não tem como não falar, né? A gente fala mal dele, né? A gente fala mal dele. Eu preparei um vídeo. Eu preferia nem falar, né? Mas não tem como não falar. Não tem como não falar. Mas preparei um vídeo que eu achei muito bom aqui, da Brasil de Fato, analisando. O título é o seguinte, ó. Por que a China não está perdendo o sono com o tarifaço de Trump? Vamos assistir aqui, na volta o professor Rames nos traz a compreensão do mercado os Estados Unidos representa no mundo, cara? Não deve ser nem 5%, 10%, sei lá. O vídeo fala sobre isso, Vamos assistir aqui, ó. O primeiro vídeo estava meio baixo, né? Mas era o volume, não tinha como subir mais. Vamos ver se esse aqui está melhor, ó. Há 2 semanas, as chamadas tarifas recíprocas do governo Trump já causaram a pior queda no mercado de ações globais desde a pandemia e fizeram o governo estadunidense recuar, primeiro com todos os países, menos a China, e logo com produtos eletrônicos. Apesar dos recuos, a maioria das tarifas impostas à China se mantém atualmente em 145%. A China, por sua vez, respondeu com tarifas de 125% a produtos dos Estados Unidos. Nessa ação, o governo chinês chamou o jogo das tarifas de piada. A China também implementou outras medidas, como a restrição à exportação de minerais de terras raras, elementos essenciais para a indústria energética, de carros elétricos, entre outras. O país asiático é responsável por 70% da produção mundial desses minerais. A pesquisadora do Essa questão das terras raras foi o golpe de mestre deles nos States. Instituto Tricontinental ThinkShack fala sobre a ineficácia das medidas do governo Trump. Hoje em dia, 30% dos bens manufaturados no mundo é produzido na China. E mesmo com J.D. Vance dizendo que tem que reindustrializar o país, os Estados Unidos, não é tão fácil mudar toda essa produção para Estados Unidos. Não é só quem é o trabalhador fazendo esse negócio, é toda a cadeia de produção que já está aqui. E eu acho que um outro elemento é que
o comércio entre Estados Unidos e China, claro, é muito importante, mas só é menos de 3% e cada ano fica menos. A China está fazendo comércio muito mais com os países do sul global, nos países da Ásia, pela ASEAN ou países da nova Rota da Seda. A política de tarifas não resolve o problema de desindustrialização dos Estados Unidos, é o que afirma o economista Ding Yifan. Os norte-americanos precisam reconstruir toda uma cadeia de abastecimento que, segundo o professor, poderia levar de 10 a 20 anos dependendo do setor. Não creio que os Estados Unidos possam reconstruir a sua cadeia de abastecimento ou o seu setor industrial apenas através do aumento das tarifas. Isso poderia fazer algum sentido no século XIX, porque ali a base comercial internacional era a troca de bens de consumo. Naquela época, você poderia parar de importar bens de consumo de mercados externos de países estrangeiros. Daí você construía sua indústria para substituir as importações. Mas hoje em dia não é o caso. O economista Ding Yifan também avalia que as tarifas de Trump não terão um efeito considerável sobre as exportações chinesas, porque o mercado estadunidense tem uma demanda rígida em relação à China. Isso ocorre quando o volume de um bem ou serviço muda muito pouco em resposta às flutuações de preços. Se olharmos para a composição, a estrutura do comércio bilateral Estados Unidos-China, os bens de consumo final em todos esses comércios bilaterais é de apenas 20 a 30%. Assim, a grande maioria do nosso comércio bilateral baseia-se na cadeia de abastecimento global, baseia-se em bens intermediários e não em bens de consumo final. Querem sancionar a China aumentando as tarifas sobre as importações chinesas, mas na realidade estão sancionando empresas norte-americanas que são utilizadoras de bens intermediários chineses. É por isso que a China não está muito preocupada com essas tarifas. Esta semana, o presidente chinês Xi Jinping está visitando 3 países vizinhos, Vietnã, Camboja e Malásia. Os 2 primeiros haviam sido atingidos pelas tarifas mais altas do governo Trump, quase 50%, e agora niveladas por 90 dias para 10%. No Vietnã, o primeiro destino do mandatário chinês, os 2 governos assinaram documentos de cooperação nas áreas de conectividade, comércio de produtos agrícolas, defesa nacional, ciência e tecnologia, entre outros. Deng-Strack comenta a estratégia chinesa nesses acordos. Kissinger falou uma coisa muito importante que vale muito agora, que é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas é pior, é fatal ser amigo. Então, tantos amigos, tantos inimigos, os Estados Unidos está tomando essa posição, essa postura de bullying. E o fato que a China, como um país do sul global, enfrentando e tomando uma posição forte de soberania nacional, de defender soberania nacional e também defender os interesses do sul global, os países que estão buscando um caminho de desenvolver sem ser vítimas desses tipos de ataques, agressões, medidas unilaterais. Um outro impacto do tarifaço pode ser a substituição das importações dos produtos estadunidenses. Segundo Ding Yifan, que também é pesquisador sênior do Instituto Taihe, esse processo já vem acontecendo há um tempo na China. Se olharmos para as importações da China, normalmente importamos soja, milho, gás natural liquefeito e petróleo dos Estados Unidos. Hoje em dia importamos muito mais soja e milho do Brasil, da Rússia ou Austrália, por exemplo, em vez de importar dos Estados Unidos. Portanto, é substituível. Isso porque, se quisermos comprar alguns produtos manufaturados de que a China precisa, os Estados Unidos não exportarão esses produtos para a China, porque isso faz parte do chamado bloqueio tecnológico. Por exemplo, a China quer comprar os chamados chips sofisticados dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos simplesmente proibiram as empresas norte-americanas de venderem esses chips à China. Nas redes sociais, chineses defenderam as medidas retaliatórias do governo, como explica a pesquisadora Tings. Um hashtag que era as contramedidas da China chegaram. Isso foi logo depois a suposta, o Dia de Libertação que o Trump anunciou. Essa hashtag gerou 180 milhões de posts em uma semana. Então, gerou muito debate. Eu acho que tem outro sentimento, é que essas sanções mostram alguma coisa sobre a decadência do império. E
na real, essas tarifas vão machucar mais o povo estadunidense do que o próprio povo chinês. Então, isso também esclareceu para muita gente aqui que essas tarifas vão fortalecer a China, esse senso de patriotismo, mas também vai machucar, no fim das contas, o próprio povo dos Estados Unidos. Que velho nojento. Brasil de Fato, gente, sigam a Brasil de Fato, se inscrevam nas redes da Brasil de Fato, acessem a Brasil de Fato, que é o melhor jornalismo que a gente tem, só isso, é o melhor, tá? Desliguem os jornalismos que são nossos inimigos, ó. Que jornalismo sensacional, né? Pô, quer saber de China? Vai ouvir um economista chinês lá da China, vai ouvir uma especialista nas redes sociais, no soft power chinês, sabe? Não fica ouvindo quem não entende da questão, não fica ouvindo eu e o Celso que não entendemos nada, vai ouvir a Brasil de Fato, né, Celso? Por sinal, aqui estamos com o professor Ramos, que dá para perguntar qualquer coisa para ele, só não sei se dá para perguntar de futebol, né? Isso eu não sei se ele entende, mas de história, de tudo, aí é impressionante, né? Por isso que é assim, né, Celso? Eu e tu, assim, a gente traz a Brasil de Fato e traz o professor Ramos para comentar, ó. Aí, né, a gente sabe. E para quem não sabe, a gente está com um programa muito bom no domingo, nesse horário, com o Albérico, sobre BRICS. Cara, tem muita coisa para falar de BRICS, cara. Muita coisa. É isso aí. Temos que levar o professor Ramos um dia lá num domingo. Sem dúvida. Não, o professor Ramos tem que ter um programa com a gente aqui, né? Verdade. Professor Ramos, nos conte aí o que achou da reportagem, o que o senhor está achando de todos esses acontecidos aí dos último mês, praticamente, né? Que começou essa guerra aí. Eu acho que a analista chinesa falou corretamente, né? Eu creio que essas medidas do Trump, né, protecionistas, né, esses tarifaços aí vão prejudicar mais o mercado consumidor estadunidense, né, a população estadunidense, do que os chineses, porque os chineses têm alternativas aí. Eles podem vender só na Ásia, né? Eles têm aí, então, tá aí a China, o presidente da China visitando o Vietnã, enfim, os países que são socialistas, né? E Vietnã, o Camboja, né? Que foi, né? Não é mais socialista, e a Malásia, e enfim, eles podem obter um mercado alternativo para os seus produtos, né? Eles são dependentes do mercado estadunidense. E você não tem como você recompor as suas cadeias produtivas se elas foram desmontadas, e foram desmontadas há 20, 30 anos, um processo aí que começou na década, final dos anos 70, né, quando os Estados Unidos finalmente restabeleceram suas relações com a China, e a partir da década de 80 começou lá as empresas estadunidenses fugindo não só do alto preço dos salários dos trabalhadores, mas também do movimento sindical, né? Para desmontar o movimento sindical dentro dos Estados Unidos, eles preferiram, então, deslocar suas indústrias para fora, né? Especialmente para o leste asiático. E então eles conseguiram, foram bem-sucedidos. Não era isso que o Reagan queria? Não era isso que o Bill Clinton queria? Desindustrializaram o país, ora. Eles não sabiam disso? Eles não sabiam que iria levar os Estados Unidos à desindustrialização? Não, mas eles acreditavam que o mercado financeiro iria sustentar o país, né? Esse capital financeiro iria sustentar o país indefinidamente. E aí o Bush filho, né, fez aquelas guerras que gastaram trilhões, que torraram trilhões de dólares, com resultados, digamos assim, duvidosos, né, no mínimo. E os Estados Unidos estão aí quebrados, uma dívida externa imensa, grande parte está nas mãos da China. A China, quer dizer, os Estados Unidos, economicamente, eles estão numa situação muito pior do que vários países subdesenvolvidos do sul global. Então, os chineses têm, se os Estados Unidos têm as armas nucleares, né, a China pode simplesmente usar a sua arma econômica, que é os títulos
né, do governo dos Estados Unidos. Então, a China é provavelmente o maior credor, né, da dívida externa dos Estados Unidos. E aí você vê o Trump, né, com aquela mentalidade década de 50, né, achando que um tarifaço vai resolver os problemas dos Estados Unidos. E não é assim com o tarifaço, de uma noite para o dia, que os Estados Unidos vão se reindustrializar, né? Isso aí parece ser assim, algo, sei lá, teatral, assim, uma coisa assim, mais de imagem do que propriamente de conteúdo, porque não é da noite para o dia que os Estados Unidos vão se reindustrializar. Tem que ter uma política. Quais setores? Veja só como eles são totalmente insanos. Eles destruíram praticamente o sistema educacional estadunidense. O sistema educacional estadunidense é horrível. Você tem, sim, uma educação voltada para a elite. Essa, sim, é de excelência e essa, sim, é que produz essa alta tecnologia. Mas a grande massa da população dos Estados Unidos não tem acesso a isso. Né? Não tem acesso. O ensino dos Estados Unidos é muito ruim, né? De péssima qualidade. Tanto que você tem realmente essas grandes universidades que são famosas, mas elas são 1% dos cursos superiores dos Estados Unidos. Né? Elas não representam, né, a totalidade do nível superior nos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos desqualificaram sua mão de obra, desindustrializaram, desregulamentaram seus mercados, né, o mercado financeiro, principalmente, né, o capital financeiro, e acha que da noite para o dia vai reverter isso. O Trump está com essa ideia que a gente não sabe de onde ele tirou isso. Ele acredita em medidas simples, simplórias, para resolver problemas que são complexos, porque os Estados Unidos investiram na China ao longo de 3, 4 décadas. Na época, você tinha que enfrentar a União Soviética, então os Estados Unidos preferiram reindustrializar a China. Porque a China, é bom que a gente saiba, que se diga o seguinte: a China está retomando sua posição de uma potência industrial, a maior potência industrial do planeta, que ela era antes das guerras do ópio. A China sempre foi a maior potência industrial do planeta. E aí as guerras do ópio, né, com o domínio britânico, né, a China deixou de ser, e os britânicos arrasaram com o país, os britânicos, as potências imperialistas europeias e os Estados, junto com os Estados Unidos, eles destruíram, arrasaram com a China, né, aproveitando-se do ópio, né, do tráfico de ópio, né, e lembrando que foram os britânicos que inventaram o tráfico de drogas para justamente quebrar a China. E eles conseguiram quebrar, né, até certo ponto, né? E então a China está retomando essa posição de maior potência industrial do planeta. E então você não vai tirar a fábrica que os Estados Unidos construíram na China e vai levar simplesmente para os Estados Unidos e não, agora vamos ser um país industrializado. Isso não existe. Né? E o Trump, você vê, ele está com essa guerra comercial, ele não tem uma estratégia, a meu ver, de longo prazo, porque ele está fazendo isso muito mais no supetão, né? Quase que de uma forma emocional, assim, né? Temos que reindustrializar e ponto final. E você não vê uma estratégia do Trump em relação a isso. Né? Quais são os setores que ele deveria ver? Quais são os setores que a China é mais sensível, né, no comércio com os Estados Unidos? E é isso que ele deveria ver para tirar algum proveito. Mas ele simplesmente o grupo dele, que está no poder aí, eles vão acelerar o processo de decadência dos Estados Unidos. O que eu tenho dito, a guerra comercial que ele está implementando é equivalente à guerra ao terror do Bush, né, do Bush filho,
e onde levou a guerra ao terror do Bush filho, acelerou a decadência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era a potência unipolar pós-fim da União Soviética, e aí com a guerra ao terror, a China e a Rússia, né, tomaram posição. E a mesma coisa, e vai fortalecer mais a China e vai certamente fortalecer mais a Índia, né? E a Rússia praticamente já não tem mais laços. Você vê que a Rússia é um país muito sancionado e a Rússia reindustrializou-se. A Rússia agora diversificou sua economia, aproveitando-se das sanções que os Estados Unidos impuseram a partir de 2014, né, quando a Rússia unificou-se, né, com a Crimeia. Então, eu creio que essa guerra comercial só vai acelerar a decadência dos Estados Unidos. E eu temo que, se os Estados Unidos perceberem que não tem alternativas, não há alternativas ao processo de decadência, eles possam optar, fazer uma opção militar, que tradicionalmente a guerra sempre foi solução para crises, graves crises, né? E não podemos esquecer que guerras comerciais, a última grande guerra comercial que aconteceu levou o mundo à Primeira Guerra Mundial, né? Os impérios, as potências imperialistas, todas elas com o seu protecionismo, né? E, enfim, acabaram levando à Primeira Guerra Mundial. E onde isso vai levar, né? Se isso vai acelerar a decadência dos Estados Unidos, né? Você vê, até o Brasil pode tirar proveito dessa guerra, né? Vender mais, sei lá, mais carne, mais, enfim, produtos agrícolas para a China. Então, até onde isso vai levar, né? E os Estados Unidos dependem dessa matéria, dos insumos chineses, né? E dos demais países do sul global, né? Esse tarifaço, sem dúvida nenhuma, a meu ver, não vai trazer grandes resultados, não. É muito então, mais... Professor Ramos, o senhor falou que não entende, que não sabe, né, o que o Trump pretende e qual é a orientação dele, né? Eu não sei se o senhor viu, mas tem um cara que é o grande consultor dele, né, o consultor para assuntos econômicos dele, o tal do Peter Navarro, né, que é um sinófobo geral, né? Ele tem livros escritos aí contra a China. E esse Peter Navarro, num dos livros dele, o cara é tão negacionista, que ele simplesmente inventou, ele inventou um especialista num dos livros dele, que era o tal do Ron Vara, que é um anátema, né? É um anagrama do nome dele, né? Peter Navarro, ele criou um nome ali, Ron Vara, que ele, nesse livro, artigo que ele fez, ele dizia que o Ron Vara tinha feito tal teoria, só que o cara não existia. E esse é o consultor de economia do Donald Trump, né? E aí tem muita gente que já está questionando, né, o professor Ramos, se, inclusive internamente nos Estados Unidos, eu mandei ontem para o Celso até uma reportagem que eu assisti, que o governador da Califórnia já entrou com uma ação lá no STF estadunidense para questionar o tarifaço, porque a Califórnia é o estado mais atingido, né? E a economia da Califórnia vai ser dizimada com esse tarifaço dele, né? Que a Califórnia vende muitos produtos agrícolas para a China, né? E vai perder toda a sua economia, a sua cadeia produtiva, né? E na mesma reportagem trazia uma declaração agora eu me esqueci o nome, do presidente do Fed, que é o banco central deles, né? É o Campos Neto deles, né? E esse cara, eu até estava debatendo com o Celso, e eu falei para o Celso, cara, o presidente do Fed dos Estados Unidos é um cara talvez mais poderoso que o presidente dos Estados Unidos, até. Porque é o cara que administra a bagaça dos conglomerados econômicos, das BlackRock,
é o cara que ouve as ordens da BlackRock e de outros fundos aí de investimento que estão acima dos Estados-nações hoje em dia, e é o cara que aplica ali as ordens deles, né? Então, se esse cara está dando declarações contra o Trump e reclamando das medidas econômicas do Trump, eu não sei até onde vai isso aí, sabe? E olha, o que suco vai ferver lá nos Estados Unidos, eu acho, professor Ramos. Eu acho que a coisa vai ser bem pior do que a gente está imaginando para eles lá nos Estados Unidos. Para eles, vai aumentar o preço, vai gerar uma inflação lá e os consumidores, como é que eles vão ficar, né? Ele vai no supermercado e vai perceber que o preço do leite aumentou, da carne aumentou, e não vai aumentar pouco, porque é um tarifaço mesmo, né? Ele não aumentou 1%, 2%, não, ele aumentou 50%. Na China, os produtos chineses, 150%, quer dizer, é um alucinado. E aí ele acha que, como é que ele falou, vão beijar a bunda dele para... Ninguém vai fazer isso, nenhum líder sério, a não ser que seja essas aberrações que nós conhecemos quais são, né? Na Argentina, o Salvador, o Bukele, o Noboa, esse do Equador. Essas aberrações agora, que são insignificantes. O mercado de El Salvador, o mercado argentino, eles são insignificantes. Então, vai gerar inflação. E será que a popularidade do Trump... tudo bem que ele tem um mandato singular, porque ele não pode ser reeleito, mas ele não... E aí, o Partido Republicano vai conseguir fazer um sucessor se aumentar o preço dos alimentos, por exemplo, que é uma coisa muito sensível. Os Estados Unidos tem fome. A população dos Estados Unidos passa fome. A parte da população dos Estados Unidos há fome nos Estados Unidos. É uma coisa inacreditável. Os Estados Unidos são os países mais ricos do planeta e tem fome, lá pessoas passando fome. Não é assim, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas passando fome, não. Milhões de pessoas lá. Então, eu creio que quando isso bater mesmo no supermercado, a população vai gritar. E lá o pau vai comer. Então, eu creio que como disse, o Trump não está estabelecendo uma política. Tem áreas sensíveis que os Estados Unidos têm muita vantagem em relação à China. Eu sei que tem algumas tecnologias referentes à indústria aeronáutica que a China não domina totalmente. E os Estados Unidos poderiam se aproveitar disso, mas não, ele está fazendo assim, tipo, jogou para o ar, quer dizer, é uma coisa assim, nem parece que é uma superpotência militar, né? O tipo de política dele, uma coisa assim, parece uma infantilidade. E vamos ver se realmente lá a burguesia dos Estados Unidos vai aceitar isso, né? Vai aceitar isso, porque foram 30 anos de neoliberalismo. Os Estados Unidos começou lá com o Reagan. O Reagan começa com esse processo para desmontar os sindicatos, né? Atacar a classe trabalhadora estadunidense. Você vê que Detroit perdeu metade da população. Detroit chegou a ter quase 2 milhões de habitantes, hoje tem 700 mil habitantes, né? Uma cidade arrasada. Parece que foi Detroit, foi bombardeada e não Bagdá. Impressionante as imagens, né, professor? Sim. Detroit, tem que pegar na internet. Isso foi política da indústria automotiva, né? Isso automotiva. Isso foi política de Estado dos Estados Unidos. O Reagan começou, o Bush pai continuou, e o Bill Clinton, esse aí deu tiro de misericórdia. Acabaram com a classe média dos Estados Unidos. Professor Rames, essa história de que o tarifaço é para estruturar a indústria interna nos Estados Unidos, tá, mas quem é que vai investir no parque industrial? Quem será a mão de obra? Essa, para mim, a grande pergunta é essa. Da onde sairá a mão de obra desses parques industriais nos Estados Unidos? Porque eles não têm mão de obra para fazer esse tipo de serviço proletário. É o serviço proletário, do proletariado. Né? Ainda mais com a política de expulsão dos imigrantes, né? Que seriam os potenciais, né,
proletários para fazer o serviço, né? Então, por todos os ângulos que a gente vislumbra essa questão, ela é absurda do ponto de vista da realidade, né, professor Rames? Essa teoria que alguns estão querendo passar, né? Ainda tem gente querendo aprovar de alguma forma as medidas do Trump, né? Existe por aí. E essa turma está com esses argumentos. Não, a indústria, esperem não sei quantos anos, esperem 72 horas, né, professor? 72 horas, vamos esperar aí 72 horas, 72 anos aí para... Sim, como você mesmo disse, então você não tem uma mão de obra especializada, essa mão de obra foi jogada no lixo, porque o sistema educacional nos Estados Unidos também é muito precário, né? Voltado para uma elite, né? E você, justamente, os imigrantes, que seriam os potenciais formadores dessa nova classe trabalhadora, né? Operária, industrial, né? Então, estão sendo expulsos. Olha a contradição. Estão sendo expulsos, que é uma limpeza étnica, hein? Diga-se de passagem, hein? Sim. Isso é uma limpeza étnica que ele está fazendo. Se expulsar uma grande parte da sua população, porque é a população estadunidense, está lá, estão vivendo lá, tem famílias lá. Então, isso aí é uma espécie de limpeza étnica então você não vai ter mão de obra qualificada. Uma outra parte da mão de obra dos Estados Unidos já está arrasada pelas drogas, e então você não tem mais onde correr. Então, eu vejo que essa política do Trump assim, parece que são fogos de artifício e elas não vão resolver o problema. Claro que o Trump só tem um mandato, então 4 anos, né, passam rápido assim. Ele não vai pegar assim um abacaxi, mas certamente as tarifas já estão sendo implementadas. Vai bater direto no supermercado, os custos vão ser passados para o supermercado e a população vai ver. Vai ver que ele, enfim, não fracassou, vai fracassar nesse processo, né? Que não essa industrialização necessita planejamento. E sim, hoje em dia essa palavra planejamento virou palavrão no Ocidente. Nesse neoliberalismo, nesse Ocidente neoliberal, a palavra planejamento, e foi isso que levou a China a dar esse salto, né? Planejamento, né? Então os Estados Unidos não tem isso, não tem planejamento. E isso vai levar ao quê? O senhor disse que o ensino dos Estados Unidos é basicamente para a elite, mas o senhor viu que o Trump bloqueou 2 bilhões de dólares para a Universidade de Harvard, porque eles estavam fazendo um discurso pró-Palestina, porque estavam, né, pró-Palestina. Exatamente, ainda tem isso, esse macartismo aí, essa perseguição, essa caça às bruxas. Então, tudo isso vai inibindo a possibilidade dos Estados Unidos reagirem e assim, as medidas que ele está tomando agora deveriam ter sido tomadas há 30 anos pelo Bill Clinton. Eles que deveriam ter parado com isso, o Bush pai. Não, eles continuaram. Você vê, o governo do Bush pai foi recessivo, foram 3, 4 anos de recessão. Porque ele foi arrumar a bagunça que o Reagan deixou, né? A impopularidade do Bush pai, que ele não conseguiu ser reeleito, também se deve à recessão, né, que os Estados Unidos passaram em 88, 89, baixo crescimento econômico, né? 88, 89, 91. Então, os Estados Unidos passaram por um período que era a bagunça que o Reagan deixou. E o Bill Clinton, ao invés dele... Não, vamos reverter a política do Reagan. Não, ele continuou, aprofundou. E aí acabou com a classe média estadunidense. Os Estados Unidos não são mais uma sociedade de classe média. Eles são uma sociedade onde você tem uma polarização, daí a polarização política, né? Você tem uma burguesia extremamente rica, que não paga imposto.
você tem uma base aí de pobres que estão sendo massacrados de diversas formas, inclusive pela epidemia de drogas que tem lá, né, na classe operária branca. E agora a expulsão desses imigrantes que poderiam fazer, são o quê? 20 milhões de imigrantes dentro dos Estados Unidos? Ou mais, 10% da população. Professor, o senhor falou que os Estados Unidos teriam a opção militar, mas os Estados Unidos nunca desistiu da opção militar, porque desde a Segunda Guerra para cá eles estão sempre intervindo em algum lugar e, por sinal, só tem se ralado no Vietnã, Afeganistão, Iraque, tudo onde eles metem a mão eles estragam e ainda por cima tem prejuízo, porque eles se deram bem na Segunda Guerra, porque quem sabe, porque eles não participaram da Segunda Guerra, né? Eles chegaram no finalzinho lá, pegaram uma cadeira de camarote lá, no finalzinho da Segunda Guerra, não, e ganharam muito dinheiro, porque eles ficaram do lado de fora da guerra, né? Vendendo. Porque o território estadunidense não foi atingido, né? Mas eu acho assim, ó, Celso, até quando a gente fez a live com o Farinaso, eu até comentei dessa questão, né? Eu acho que uma das estratégias do Trump é essa de esticar a corda aí com a China, até chegar no ponto de iniciar um conflito bélico. Ele vai ficar tão queimado internamente que ele vai precisar do famoso inimigo externo, né, para justificar internamente algum debate. Ele vai ter, o Trump vai ter obrigatoriamente de fazer uma guerrinha. Mas a de Gaza já não, a de Gaza não presta para ele, porque a de Gaza é do carniceiro. Mas ele optou pela guerra. Ele vai precisar de uma guerrinha, Celso. A guerra que ele optou foi a guerra contra os imigrantes, foi a guerra comercial, porque ele sabe que ele não tem poder bélico para ir lá. Essa dos imigrantes não vai ser suficiente para uma reeleição. Uma reeleição inteira, cara. Com 30 países, os caras não conseguiram acabar com a Rússia, atrás vão acabar com a China. Esse Trump ele é tão fanático e doente, negacionista, que eu não duvido que ele invente uma guerra ali, faça um ataque a Taiwan, alguma coisa nesse sentido, às vésperas de terminar o mandato dele, até para não ter eleição lá nos Estados Unidos, para inventar um lance assim, entendeu? O lance é tão perverso e tão além do que a gente possa imaginar. Exatamente. Além do que a gente possa imaginar. A gente joga no terreno da lógica, né? A gente fica tentando raciocinar com razão, com a lógica, mas esses caras estão bem à frente da lógica e da razão. Eles querem não tem plano, né, cara? É uma loucura isso. A gente não consegue imaginar o que ele vai querer fazer. Não tem. Diz que o plano do Trump é provar que ele tem um plano. Então, isso você governa uma potência assim, uma superpotência militar. Quer dizer, isso aí é o fundo do poço. Os Estados Unidos, tudo bem, é um país muito grande, obviamente o fundo do poço nos Estados Unidos é mais baixo, mas isso aí é o sinal mesmo da decadência dos Estados Unidos. De certa forma, ele está reconhecendo que, tanto que ele voltou atrás em algumas tarifas que ele impôs à China, por pressão lá do pessoal da Big Tech lá nos Estados Unidos. Então, sim, mas não é só isso, professor. E as baterias do carro da Tesla, que vem tudo da China? Qual o preço que vai sair o carro da Tesla? Exato, aí. Quer dizer, ele vai tornar os carros elétricos chineses mais competitivos. Só isso. Ele vai tornar os carros elétricos chineses mais competitivos. A imagem da Tesla está queimada por causa do envolvimento do Elon Musk com o Trump, né? O envolvimento direto, ele faz parte do governo, e além disso ele é nazista. Então, tudo isso só vai fazer os Estados Unidos ficarem mais isolados e a China vai ganhar mais mercados. Isso não há dúvida. As mercadorias chinesas vão ser procuradas pelo mundo inteiro. E único talvez um lugar que possa de certa forma tentar negociar com os Estados Unidos, né, no sentido de que
eles vão tentar chegar, talvez, a um entendimento, mas eu creio que o Trump não vai aceitar isso, é a Europa. A Europa, eles estão perdidinhos, né? Preferem manter-se submissos aos Estados Unidos, ao invés de fazerem acordos com a Rússia e com a China. Eles preferem ficar submissos aos Estados Unidos, então vão pagar um preço caríssimo, já estão pagando aí. Israel também sofreu tarifaço. Todo mundo. Isso aqui é uma política isolacionista, no pior sentido, né? Política isolacionista no pior sentido. Quem será o maior prejudicado? Estados Unidos. Eles não vão ter mais para onde exportar, porque os países sérios vão retalhar, já estão retalhando. Até o Brasil está retalhando. Passou a lei aí para retaliação. Quer dizer, aí, ao invés de você comprar o produto estadunidense, você vai comprar o quê? Produto chinês. Eu vou comprar da China. Professor Rames, deixa eu pegar esse gancho aí do Brasil. Deixa eu dar uma atenção aqui antes para os comentários. O Denis Dias está dizendo que a China é o inimigo externo, o resto é guerra por proxy. E antes ele tinha falado aqui, que achava que o governo Bush era o mais sem noção, mas o Trump superou, uma bagunça total, né? Rui Abreu aqui, por Trump. O neofascismo, fascismo puxa o império para trás. É verdade. Quinto artigo, e a Regina Alves aqui fazendo homenagens aos Estados Unidos. Boas homenagens. O Encarnação Melgar está aqui conosco, a Janete. A Flávia Faria, grande presença da nossa companheira Flávia Faria. E a Marina Castro está pensar com a cabeça Trump. Duvido que consigam. É difícil, muito difícil. Tanto com a cabeça como com os bilhões que ele tem na conta dele, né? Que ele saiu os bilhões do Trump, né? Da onde que saiu? Mas assim, o que eu queria colocar... quero ver se descobrirem se com essa variação toda que deu aí das ações, se ele não lucrou com isso, cara. Aí a coisa lucrou, vai já saiu, né? Já apareceu isso aí, já apareceu que ele lucrou milhões num dia. Inclusive ele botou um tweet na rede social dele, aquela rede que Trump, não sei o que. Ele botou, agora é hora de comprar, e aí subiu as... É uma picaretagem só, né? Bilionário, cara, não tem bilionário que preste, né? Mas o que eu queria colocar na pauta... bilionário presta para ajudar os amigos deles, né? Que é para ajudar os interesses da elite, sabe? Porque... Eu até tinha achado um vídeo sobre os bilionários, cara, que eu queria trazer para cá. Depois eu até vou procurar na Brasil de Fato. Tem um vídeo legal aí sobre bilionários para a gente analisar depois. No meu tempo, cara, quando eu era criança, eu ouvia falar, limusine, milionários, né? Depois década, sei lá, do 2000 e tal, começou a aparecer os bilionários. Agora os caras já vão virar trilionários já, cara. Começando a aparecer os trilionários, né? Esses caras não sabem nem o que tem de dinheiro. Cara, um bilionário já não sabe aonde colocar o dinheiro. Imagina um trilionário, né? Marina Castro aqui, José Arbex fez uma análise excelente do Trump. Segundo ele, o Trump segue o destino manifesto dos Estados Unidos, mas só que não inclui o povo, né, no destino manifesto. Só deixa o povo de fora. É o bilionário, né? O bilionário é assim, Marina Castro. Os bilionários são assim. Pois da onde um bilionário vai resolver o problema do povo, né, cara? Lembra do personagem aquele? Eu quero que o povo se exponha. É bem que eu estava pensando. Justo Veríssimo. O povo? Quero que o povo se exploda. O bigodão, assim, né? Era mais ou menos isso aí, né? Chico Anísio era muito bom. Eu queria perguntar para o Rames, se já podemos ir adiantando eu e tu, botando um tempero nessa prosa aqui, que é a questão do Brasil, né? Eu estou torcendo para que se aprofunde essa guerra entre Estados Unidos e China, porque já ficou evidente que quem vai sair bem, quem vai surfar bem nessa marola aí é o BRICS, é os países dos BRICS, são os que vão se dar melhor. E o Brasil especialmente, hein? Não sei se vocês viram essa semana até que a China cancelou a compra de 20 aeronaves ou 30 da Boeing, né?
eu acho que foi o embaixador da China que fez um pronunciamento elogiando a tecnologia aeroespacial do Brasil, né? Na realidade, ele se referia à Embraer, né? E a China, gente, é o país... A Embraer... O que a Embraer produz? Jatos para aviação comercial regional, né? Que é de curta distância, né? Ali não fazem voos transatlânticos, os aviões da Embraer, eles fazem ali voo 1.000 quilômetros no máximo, né? E é justamente a demanda da China. A China tem a maior aviação regional do mundo, 1 bilhão e 400 mil habitantes, né? Viajando para lá e para cá, né? O poder de consumo interno da massa trabalhadora chinesa vem aumentando muito nos últimos 10 anos, então eles estão viajando muito também pela China, né? E a aviação regional da China cada vez cresce mais, cada vez demanda mais aeronaves, e o Brasil está aí com a Embraer, né? Já acertamos contrato no Vietnã, no Japão, e vem mais coisa aí pela China, né? Então não é só as commodities que a gente estava achando, né? Não, o Brasil vai vender um monte de commodity agora para a China. Não, também tem os aviões da Embraer, né? E outras coisas que virão por aí, né, o professor Ramos? Lembrando que na disputa na década de 30, né? Na disputa entre Estados Unidos e Alemanha, o Brasil aproveitou para se industrializar, né? Sim. O governo Vargas ele navegou nessa onda, né, da disputa da hegemonia entre Estados Unidos e Alemanha, né? E aproveitou para detonar aí o processo de iniciar o processo de industrialização do Brasil, né? Um processo com planejamento, né? Porque o Brasil até tinha indústrias, mas você não tinha planejamento, você não tinha uma política industrial, né? Porque política industrial precisa de tarifas, precisa ver o câmbio, precisa uma série de coisas. Não é uma coisa simples. Eu vou aumentar 150% a entrada de produtos chineses. Não é assim que se faz, né? O protecionismo pelo protecionismo apenas não é indutor propriamente de desenvolvimento. Então você precisa de uma política por trás disso. Eu não tenho nenhuma política, não apresentou nenhuma política. Pelo que eu vi, pode ser, não sei, confesso que ainda não vi os detalhes, mas eu não vi em nenhum momento detalhado a política industrial, a nova política industrial dos Estados Unidos. Que é o que ele deveria fazer. Como o Brasil tinha, né? O Brasil tinha. A Embraer é fruto do segundo PND. Né? Você tem os planos dos governos, tanto dos civis quanto dos militares. Você tinha um plano de metas do presidente JK, você teve lá as reformas de base do João Goulart, né? E você teve aí os PNDs dos governos militares. Todos eles tinham um planejamento, uma política industrial por trás do protecionismo. Qual é a política industrial dos Estados Unidos agora? Nenhuma. Por isso que é absurdo, é por isso que as pessoas estão assim, até chocadas, né? Pelo primarismo da política do Trump, que é só aumentar tarifas, que aí é o simples aumento das tarifas para fazer os Estados Unidos se reindustrializarem. Não, ele está, inclusive, taxando as empresas estadunidenses que estão fora do país. E não vai voltar, não é simples assim. Você precisa que veja só, o principal meio de transporte nos Estados Unidos ainda é rodoviário, uma coisa inacreditável isso. Aí você vai carregar matéria-prima por rodovias. Os Estados Unidos, professor Ramos, os Estados Unidos não tem 1 quilômetro de trens de alta velocidade. Zero quilômetros. Zero. É uma infraestrutura velha.
de transportes, uma coisa inacreditável. Esse país gastou trilhões e trilhões de dólares em guerras para destruir outros países, né? O Iraque, a Síria, o Afeganistão, o Iêmen, Sudão, né? O Congo lá está com os seus 10 milhões. Destruir vários países ao redor do planeta. E aí você vai ver o sistema de transporte dos Estados Unidos, rodoviário, caminhões. E não só através de guerras militares, né, professor? Através de dinheiro, de soft power, né, cara? Tipo os ID, essas coisas todas aí. Sabe o que me... O senhor se lembra daquele desenho animado, Corrida Maluca? Lembro. O senhor se lembra do Dick Vigarista, que ele estava na frente, ele parava para sacanear os caras que estavam atrás? Parece os Estados Unidos, cara. Isso aí. E ele se dava mal no final, né? Sim. E o cachorrinho dele ficava rindo, debochando dele, né? Raios. Então, é isso que está acontecendo. Você vê que não é uma política consequente. Os Estados Unidos eles estão numa profunda crise, né? Que não é a crise econômica é um reflexo da crise da sociedade estadunidense. Eles estão doentes em todos os sentidos. Estão mergulhados nas drogas. É uma sociedade que está mergulhada nas drogas. Então, eles não sabem para onde ir. E a única coisa que eles sabem fazer é guerra, bombardear, sancionar. Sanções e guerra, sanções e bombardeamento. Então, que sociedade é essa? Né?